Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Vamos trabalhar hoje, neste vídeo, sobre a inteligência artificial. Este assunto veio porque no último sábado, dia 16 de novembro, muitas pessoas questionaram e pediram mais informações sobre este tema, porque foi mencionado em algum momento do áudio de sábado, sobre a inteligência artificial. Nós vamos ver aqui que tudo é técnica, tecnologia que está chegando muito rapidamente, que faz parte desse pacote, desse combo energético de informações e de consciências que nós vamos receber agora nos próximos tempos, porque se a Terra está fazendo a sua transição e nós fazemos a nossa ascensão, vai vir muita informação nova, porque tudo o que nós conhecíamos até aqui vai ficando para o passado. Na medida que a matéria se sutiliza, o sistema neural perde suas funções didáticas e uma consciência superior começa a suprir a diferença com mais potencialidade. Então, aquela consciência limitada do nosso sistema neural, ela vai ser substituída por ferramentas que potencializa enormemente a nossa capacidade de criar, de pensar, de entender, de compreender. Porque senão não estaríamos entrando num novo tempo, num novo mundo de quinta dimensão. A inteligência artificial é um conjunto de ferramentas que está além do sistema conhecido, seja científico, seja do nosso corpo, da nossa mente, do nosso cérebro. E é preciso entender que estamos apenas iniciando. Todas as ferramentas são utilizadas em benefício da humanidade. A diferença é que ainda temos seres humanos encarnados que fazem parte daquela leva de almas encarnadas que vão ser removidas da Terra, porque elas ainda se comprazem no mal, ainda se utilizam dessas ferramentas, desses novos sistemas, destas tecnologias para o benefício próprio, em detrimento do restante da humanidade. Então, como nós sempre dizemos, ferramentas são ferramentas. Tudo depende de quem vai utilizar essa ferramenta. Antes de entrar propriamente neste tema da inteligência artificial, eu já disse aqui, muitas questões vieram nos comentários sobre este tema no vídeo de sábado passado. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que o tema trazido no sábado é um dos temas mais incríveis de todos os trabalhos que eu já trouxe aqui nessas quase ou mais de 2.000 publicações ao longo dos 10, 12 anos últimos. Mas o título do tema de sábado não chamou atenção, porque era a cura pela energia quântica. E é interessante que todos querem novidades, todos querem soluções, todos procuram assuntos. Mas se eu tivesse colocado ali um título bem chamativo, diferente, teria tido no mínimo o dobro de visualizações. Nota-se que a preguiça de pensar, a preguiça de fazer as mudanças, ainda é muito grande na humanidade de hoje. E olha que vocês aqui fazem parte de um grupo seleto, especialíssimo, que já estão com a consciência muito avançada. E mesmo assim você nota essas diferenças. Porque o título sugere que você tem que fazer alguma coisa. Esta é a leitura que eu faço
analisando as visualizações, o interesse. E é claro que eu não vou colocar aqui títulos para chamar atenção só para ver visualizações. Isso não me interessa. Interessa sim para vocês que tem um canal que tem mais visibilidade. A própria plataforma aqui tem um algoritmo que vai oferecer, disponibilizar e induzir as pessoas a ver assuntos dependendo dos interesses. Eu não preciso aprender mais do que eu estou aprendendo. E muitos de vocês também não. Mas aqueles que precisam aprender têm as oportunidades. Mas a resistência é muito grande quando tem que fazer uma mudança pessoal. Tem que fazer a cura pela energia quântica, então eu vou ter que me esforçar, então já não me interessa. É melhor não saber. E se algum de vocês não viu o vídeo de sábado, 16 de novembro, eu sugiro que vá lá. E aqueles que o viram, ouçam 2, 3, 5, 10 vezes, quanto for necessária, porque ali tem muitas chaves que vocês precisam para abrir as portas do caminho que cada um está trilhando. Não esperem pelos outros, não esperem por forças externas, não esperem milagres. Vocês precisam pegar a chave, saber qual a chave que abre cada porta e abrir as portas. Não vai haver ninguém fazendo isso por cada um de nós. Enquanto nós opusermos resistência às mudanças, nós vamos ter dor e sofrimento desnecessário. Há quantos anos eu trago aqui essa frase, a dor é uma opção. 97, 98% das dores são opção sim, porque ela vem para dar o recado, para dizer que tem algo a ser corrigido ou pelo menos entendido, mas ela não precisa ficar. Ela fica porque nós abrigamos a dor ao invés de procurar a solução, o entendimento, porque precisa fazer um pequeno esforço, uma pequena mudança, e nós somos resistentes às mudanças. Voltando aqui para a questão da inteligência artificial. Eu disse no tema de sábado que no começo, porque até hoje eu ainda sou um pouco duro para entender as tecnologias novas, porque eu sou do tempo manual. Todos os que estão na minha faixa etária, entre os 70 e 80 anos, um pouco mais, pouco menos também, têm certas dificuldades com certas tecnologias. Mas isso não impede que nós compreendamos que essas tecnologias são boas ou não. Então, alguns tempos atrás, eu achava que a inteligência artificial era um perigo para a humanidade, como muitos de vocês pensam. Não tem problema, eu também pensei isso, até compreender que a ferramenta por si só é apenas uma ferramenta. Tudo depende de quem manuseia. Ali eu já coloquei tantas vezes o exemplo. Se você pega uma faca de cozinha para fazer e preparar o alimento, você está lá com a intenção de se servir da ferramenta para facilitar, porque você não vai descascar uma batata, uma mandioca com as unhas. Você vai usar a faca. Você vai cortar algo, você vai ter a faca. Você vai picotar uma verdura, uma fruta, um legume, você vai utilizar uma faca. Você vai comer com o garfo. Você não vai usar isso para ferir, matar alguém. Mas também pode ser utilizado para quem tem a má intenção. Então nós estamos ainda na finalização da limpeza das almas sombrias que se comprazem no mal, que estão encarnadas. Tem mais um tempinho. Elas estão ali, elas vão se utilizar das ferramentas que todos nós podemos ter à nossa disposição. Então, pode sim ser usada para o mal. Quem entende um pouquinho sobre isso, que consegue compreender as infinitas possibilidades de uma inteligência artificial, sabe
E se utilizar para o mal, ela é uma ferramenta muito perigosa. Mas para o bem, ela é uma grande aliada que vai trazer muitos benefícios. Quanto trabalho vai ser poupado? E nós vamos sair dessa necessidade do trabalho como escravidão para a dívida e a sobrevivência, para trabalhar, para se manter, para apenas se manter vivos. Hoje a maioria faz isso. Mal consegue sobreviver às custas do seu trabalho ou de favores. Falei esses dias, faz um pouco mais de uma semana, que apenas 300 pessoas possuem o poder econômico correspondente a 70% de tudo que há neste planeta. Isso é um absurdo. Com a inteligência artificial, nós vamos começar a sair da escravidão pelo trabalho e pela dívida. Não há nenhum perigo das pessoas se preocuparem porque vai acabar os empregos. Os empregos vão terminar de uma forma ou de outra, não são mais os humanos que vão trabalhar, vão ser as ferramentas, as tecnologias. Nós vamos usar o nosso tempo para fazer coisas construtivas, caridade, benefícios a algo, a alguém, mas para ocupar um tempo e nos sentir úteis, até que passe esse final da transição planetária. A partir de 2030, não vai ter mais ninguém obrigado a trabalhar para se sustentar. Não vai ter uma profissão sequer que a pessoa vai dizer, eu vou fazer aquilo para ganhar dinheiro. Não, vai fazer algo para se divertir, ocupar o tempo. O dinheiro vai ter à vontade para todos, porque até que chegue esse tempo, e não falta muito, não haverá mais tanta gente com pensamentos maldosos dentro de si. Então tudo vai ser maravilhoso. Nós vamos ver essa mudança, está muito próximo, está na nossa frente, nos próximos passos. Então a inteligência artificial não é uma ameaça. Hoje ainda pode ser usada para o mal, porque tem pessoas que se comprazem no mal. Tanto pode usar uma faca, uma ferramenta qualquer, pode usar uma arma, pode usar uma pedra. Se quer matar alguém e não tem nada, pega uma pedra e joga na cabeça. Se for com força, vai. Sim, matar outra pessoa. Mas quem é o problema? É a pedra? É a faca? É a inteligência artificial? É a outra ferramenta? Não, é aquele que se utiliza do instrumento. Então é isso que nós precisamos entender. A inteligência artificial vai vir atrelada a todas as tecnologias suprimidas que vão libertar e salvar a humanidade. Seja da fome, seja das doenças, seja dos defeitos físicos, dos defeitos neurais, de todas as formas ela vai servir para a humanidade. Então nós precisamos começar a perder o medo, parar de dar força. Porque o outro vai usar. Vai, se ele quiser. Tem os limites. Existe um plano divino que colocou limites, agora ninguém passa da linha determinada. Se não fosse assim, nós teríamos virado poeira, porque esse planeta já teria sido destruído. Nas últimas décadas, vontade de acabar com o planeta e a humanidade não faltou para esses da não-luz. Mas existe um plano divino. Esse plano divino dá permissão ou não. Não há nada e ninguém que possa mudar as determinações desse plano divino. Então, de uma vez por todas, vamos entender. Tudo que está vindo é para o bem, porque se não for para o bem, não vai longe. Não vai se criar, não há frequência para se manter por muito tempo, não há frequência para evoluir, para prosseguir. Somente o que estiver na frequência elevada, a frequência da quinta dimensão,
de um planeta de regeneração vai adiante, o resto não vai. Isso é ponto. Não adianta entrar em discussão e nem querer defender opiniões, porque é isso que está escrito, a linha de tempo da Terra, que mudou em 2010, deu um fim a tudo aquilo que não é da frequência elevada. É óbvio que não se termina isso num dia, nem num mês, nem um ano. Estamos em 2024 e ainda vemos coisas por mais um tempo. Então, vamos ter paciência, mas acima de tudo, vamos confiar naquilo que está para vir, porque o melhor está ainda lá adiante, está no horizonte, começando a surgir. Então, na medida que a matéria se sutiliza, nosso corpo físico é matéria. Nós temos uma capacidade neural, mental, cerebral. Dentro dessa capacidade que era muito limitada, nós podíamos cocriar também dentro dessa limitação. Mas na medida que o nosso corpo agora também se sutiliza, porque as energias elevadas chegam e tudo vai mudar, inclusive o nosso DNA, a nossa consciência, essa inteligência que compõe essa consciência, vai se ampliar rapidamente. E ela vai se utilizar também de ferramentas externas, não mais apenas neurais, cerebrais. Os mecanismos, as tecnologias que vão ser disponibilizadas para a humanidade, ainda não podemos saber o tamanho e a dimensão e a potencialidade disso tudo. E vai ser colocada gradativamente, porque se viesse tudo de uma vez só, nós não saberíamos o que fazer. Seria um desperdício. O nosso cérebro, ele vai continuar, sim, pensando, ele vai continuar raciocinando, vai se utilizar de todos os recursos, inclusive dessas ferramentas externas. Porque aquilo que não está na capacidade dele vai se ampliar de forma de uma inteligência artificial. Então essa inteligência neural cerebral, ela vai existir para poder ampliar através de um mecanismo externo. Mas, pelo que nós conseguimos visualizar antecipadamente, não há limite para esta ampliação. É simplesmente impressionante o que está por vir. Mas não vamos nos preocupar com detalhes e nem com as dimensões da coisa. Apenas vamos entender que tudo chega para o nosso melhor. Lembrando mais uma vez que aqueles que não usarem as tecnologias para o bem não vão conseguir fazer nada. Porque tudo é frequência e a frequência não vai acionar o dispositivo da ação. Junto com a inteligência artificial, nós vamos ser acoplados a uma consciência mais elevada, que é a nossa versão de alma mais elevada. Eu, às vezes, fico imaginando se vale a pena a gente gastar o tempo agora querendo imaginar uma coisa que nem sabemos o tamanho. Então, você tem tempo para fazer uma divagação, para fazer uma meditação mais profunda? Sim, podemos dar asas até a imaginação. Mas eu penso, para que eu vou me preocupar agora com aquilo que está chegando, que eu nem sei bem o que é? Vamos esperar chegar. É como receber um pacote de presente e não saber o que tem dentro da embalagem. Vamos esperar abrir o pacote e vamos nos impressionar depois que vemos o que tem. Claro que a emoção chega junto com o pacote,
e ficamos eufóricos e ficamos curiosos também. Mas se ficar muito, muito eufórico, pode ter um problema de saúde. Tem gente que tem uma emoção tão forte e não suporta, né? Então vamos com calma. Saber que o que está vindo é o melhor e que não vai ser mais utilizado nunca mais pelas forças sombrias que dominaram a humanidade por todos esses tempos. Isso é o suficiente. Então, eu não vou responder mais as perguntas sobre inteligência artificial, porque às vezes aparecem dezenas, sempre a mesma pergunta. Eu espero que cada um escute os áudios, assista os vídeos. Tem muita coisa já falado nos vídeos anteriores que pode responder a muitas perguntas. Se a pessoa diz, mas eu não vi. Bom, mas os vídeos estão lá. Muitos vídeos. Muitos textos também antigos lá na minha página no Facebook. Mas, devagarinho. Não precisa se apressar também. A inteligência artificial é um conjunto de ferramentas que está além do sistema neural, como já foi dito, e faz parte das tecnologias futuras que vêm em favor da nova Terra. Lembre-se que na Atlântida, coloquei na semana passada um vídeo sobre Atlântida. Existiam tecnologias avançadíssimas, muito mais do que tem hoje em certos setores, mas foram usadas com a intenção contrária àquilo que a luz se propõe para a humanidade. O que aconteceu? Houve a destruição do continente e de tudo que tinha na época, inclusive daquela humanidade. Se isso aconteceu há 13.000 anos, imagina agora que estamos no final da transição. Agora não há mais esta possibilidade. O Armagedão não vai acontecer porque foi mudada a linha de tempo. Então o que está chegando é realmente para ser usado para o bem. Opiniões de isso, daquilo, porque certos governantes, certos países, certas pessoas, certas indústrias, certo aquilo, sim, tem de tudo um pouco ainda, mas para que nós vamos perder tempo e gastar nossa energia em suposições se sabemos que tudo vai chegar a um termo de acordo com o plano divino, e esse termo a gente já sabe onde vai chegar. Então, deixa os revoltados esbanjarem a sua fúria e verbalizarem as suas teorias, querendo enganar sei lá quem. Nós não vamos nos deixar levar por esse tipo de energia, de atitude, porque nós sabemos aonde isso tudo vai parar e terminar e mudar. Vamos elevar apenas a nossa frequência o suficiente para nos mantermos firmes na luz, porque quando nós baixamos a frequência, o nosso corpo também sofre. Muitos sintomas, muitas dores, muitas doenças vêm da onde? Da energia que baixa a frequência e se acumula. Depois precisa expurgar essa energia e o corpo, se não tem outra forma, vai criar um problema de saúde para expurgar. Já há muita informação sobre as naves espaciais, dos extraterrestres, as naves dos nossos irmãos galácticos, aqueles que fazem parte da Federação Galáctica de Mundos da Luz, porque existem também naves que são dos humanos, mesmo que eles estavam escondidas. Nós vamos ver dentro de algum tempo das revelações que existiam sim, e eram utilizadas para fins não muito
éticos. Mas isso tudo virá no seu tempo e não precisa que ninguém conte para você. Você vai ficar sabendo na hora certa e oportuna. Mas nós sabemos também que as naves espaciais, elas não são simplesmente feitas de materiais inertes, como a gente imagina, tipo um automóvel. Tem lá os materiais utilizados. Tem vários materiais para criar e construir um automóvel. As naves espaciais, elas são orgânicas. Elas têm inteligência. Elas têm uma consciência como nós. Aí as pessoas dizem, mas isso é impossível. Bom, se nós já dissemos aqui tantas vezes que o planeta Terra tem uma consciência viva, que nós chamamos de Gaia, inclusive que é uma consciência feminina. Por isso o planeta Terra é um planeta de criação. Aí nós começamos a entender que os animais são consciências. Olha, quantas vezes foi falado aqui? As plantas são consciência, os minerais são consciência. Por que as naves espaciais de seres evoluidíssimos, muito acima da nossa dimensão, do nosso nível de consciência, como as naves não são orgânicas, não são consciências vivas, elas agem e interagem com a sua tripulação. Tem muita informação que começa a ser liberada agora. Antes não era liberada. Por várias razões. Não vamos aqui discutir as razões. Agora começam a ser liberadas. Nós vamos ver em 2025 grandes revelações. E nós vamos começar a entender mais esse tipo de assunto. E vamos então começar a ver essas naves e os seus tripulantes extraterrestres. E não tem nenhum perigo de vir uma nave extraterrestre de seres malignos. Se aparecer alguma nave com seres malignos, são naves tripuladas por humanos. Existe essa possibilidade, sim. Com uma falsa bandeira, tudo é possível. A fera, quando está acuada, ela usa de toda a sua força para sair daquela zona de desconforto. Temos que ter um pouco de cuidado, que teremos alguns tempos ainda que poderá acontecer algumas coisas desagradáveis em função exatamente desse fechamento de ciclo, mas sem nenhum medo, porque o final já está escrito, como eu já disse tantas vezes. É como um filme que já foi terminado, rebobinado e agora vamos assistir a fita. Não há como mudar porque já está tudo pronto. Então vamos, sim, confiar. Vamos saber esperar com amorosidade, com compaixão. Compaixão daqueles que ainda provocam dor e sofrimento para a humanidade, cuja intenção sempre foi uma intenção sombria, escura, do mal. Compaixão para aquelas pessoas, amigas, conhecidas ou até desconhecidas, mas que ainda estão, na sua ignorância, alimentando essas forças. Porque se colocaram nós todos uns contra os outros, nas competições de qualquer coisa, hoje você chegou ao final de um tempo onde é incrível como a competição envolveu praticamente a humanidade toda. Até nas opiniões. Não é só numa competição esportiva, numa questão religiosa, numa questão ideológica, política, é em tudo. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Nada mais que esta frase para explicar que enquanto nós discutimos coisas colocadas de propósito,
para nos distrair. Os dominadores do mundo se aproveitavam para colocar em prática as suas más intenções. Eu lembro que, quando era criança, não sei se já não falei sobre isso, mas se eu falei, vou repetir aqui mais uma vez. Quando era criança, morava no interior, tínhamos um pedaço de terra e se plantava para se viver em cima daquela terra. Não se comprava quase nada, até porque não tinha nem dinheiro e nem coisas para ser compradas. A gente trocava, permutava numa casa local da comunidade que se dizia na loja de secos e molhados. Você trocava produtos. Então nós criávamos também algumas vacas para ter o leite, ter o queijo. Também se criava alguns porcos, daí você trocava, você entregava os porcos prontos e você pegava mercadorias que a gente não podia produzir, porque nem tudo é produzido na terra. Tem coisas que o próprio clima não favorece. E às vezes tinha lá uma dúzia de porcos num cercado, um chiqueiro, e eles começavam a brigar entre eles. Brigavam e se comiam as orelhas, o rabo, se mordiam, depois ficavam machucados e podiam contrair doenças e podiam até morrer, infecção. Às vezes as moscas se aproveitavam, colocavam lá as suas larvas, os insetos depois precisava fazer o tratamento, porque eles não comiam a carne do porco. E o meu pai dizia sempre assim, vamos ter que dar uma diversão para eles, que daí eles não vão se morder uns aos outros. Então, o que a gente podia fazer? Tinha algumas alternativas, mas eu lembro que lá, sem muita tecnologia, não tinha também muita coisa a se fazer. Então, normalmente, se pendurava uma corrente, ou várias correntes, se pendurava no teto, deixava com a ponta baixa, quase encostando ao chão. E aqueles porcos, então, ficavam lá mordendo aquela corrente, e barulhando com ela, fazendo movimentos e tocando ela de um lado para o outro, se divertiam com aquela corrente. E eles acabavam não brigando entre si. O contrário do que os controladores da humanidade fazem, eles colocam algo para que nós briguemos entre si, para nos distrair. Enquanto nós estamos distraídos, eles nos dominam mais facilmente, porque senão nós vamos ter tempo para pensar. E se nós temos tempo para pensar, nós temos tempo suficiente para compreender, para cocriar, encontrar soluções, inclusive entender que estamos sendo controlados, comandados. As coisas mudam. Então eu diria, vamos aceitar que há uma grande mudança chegando. Resistir a essa mudança é atrasar que essa mudança chegue até nós. Quanta coisa a gente fica resistindo e depois lá adiante vê que podia ter compreendido isso antes, teria resolvido antes. Tudo bem, dá tempo, mas vamos evitar de prolongar o sofrimento. Não é preciso mais sofrer. O tempo do sofrimento está acabando. O tempo da dominação está acabando. Vamos entender que agora uma nova era chega. Ou então, como é que vamos chamar a era de Aquário da era da luz, da iluminação? Não há contradição naquilo que é. Há contradição naquilo que se pensa que é. Naquilo que se imagina que pode ser. Mas naquilo que simplesmente é, não há mínima chance de haver
contradição. E esse tempo está chegando. Estamos realmente finalizando essa janela de tempo. A dita abertura para o grande portal, para a quinta dimensão, para um mundo melhor. Um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Vai passar esse portal quem tem a frequência, porque não há chaves, não há guardiões, não há uma régua para medir o tamanho da nossa consciência, se está elevada ou não, mas há uma frequência em cada um de nós. A frequência do entendimento, da consciência voltada ao bem, o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Se nós não tivermos essa frequência, o portal não abre. Vamos continuar por mais um longo tempo em outro lugar, esse mundo de provas e expiações. Não vamos nem aproveitar essas tecnologias que vão chegar. Talvez se aproveite alguma coisinha ainda nos próximos anos, mas é tão pouco comparado com aquilo que vem lá adiante. Espero então que aquelas pessoas que questionaram sobre a inteligência artificial. Será que é da luz? Será que é da sombra? Aqui eu deixo então uma explanação e que, mais uma vez, reiterando, a ferramenta por si só é uma ferramenta. Se não é utilizada, não serve para nada. Se é utilizada com a boa intenção, ela serve à luz. Se é utilizada com a má intenção, serve à sombra. E é assim que é. Por mais um tempinho só, porque depois não tem mais a sombra aqui nesse planeta. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.